Oi, gente, eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou as mãos e a cabecinha engenhosa por trás do ateliê Artes da Dani Viste. Este é o nosso primeiro tutorial. Hoje eu vou falar a terceira parte desse tutorial. Se você não assistiu o primeiro, não assistiu o segundo, eu te aconselho a ver por aqui, né, que deve ter a indicação da playlist, alguma coisa assim para você conseguir ir lá e acompanhar na sequência. Se não, vai lá no canal, dá uma olhadinha que com certeza lá você vai encontrar a sequência certinha, porque às vezes quando a gente assiste fora de sequência parece que não consegue entender, juntar muito bem como fazer, né? Mas se você for lá e assistir a sequência certinha, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma linda bonequinha articulada e que fica em pé. Se vocês quiserem mais pra frente, quem sabe a gente não começa a personalizar essas bonequinhas, né? Pintar rostinho, fazer roupinha. Mas para isso eu preciso ter bastante curtidas, eu preciso ter seguidores, então vai aí, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber o aviso cada vez que a gente postar um vídeo aqui no canal. Então ativa as notificações, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Se você já for inscrito, deixa o seu joinha. Se você não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações e também curte. Mas pode comentar também, vou ficar esperando o seu comentário para saber o que você está achando, se você tem alguma dúvida que eu possa te ajudar de alguma outra maneira. E como eu falei nos vídeos anteriores, eu também tenho que a página do Facebook é Artes da Dani Viste. Então lá tem sempre algo diferente. O que eu posto no Instagram também é postado lá no Facebook. Então tem bastante produtos que eu mesma fiz. Então você pode ir lá e acompanhar. E como eu falei, eu faço postagens também no Instagram. Se você quiser me seguir lá no Instagram, vou ficar muito feliz. O meu arroba no Instagram é @artes_daniviste. Vou ficar muito feliz se você me seguir por lá e você pode já entrar no feed, dar a sua olhada, curtir o que você achar de interessante. De repente, quem sabe lá você vê alguma coisa que você gostaria de aprender. Deixa lá o seu comentário, interage comigo no direct, porque lá dá pra gente interagir bem mais. E lá também eu faço stories praticamente todos os dias. Eu só não faço stories quando eu não tenho internet. Depois de muito falar, de te convidar a seguir este canal, eu falo pra você, dá só uma esperadinha que nós vamos com a vinheta e já voltamos para a última parte desse tutorial. Bem, nesse tutorial nós vamos juntar as partes da boneca. Como eu falei, né, no segundo tutorial que eu fiz, eu gosto de usar linhas mais ou menos na cor da pele do boneco, né? Ou pelo menos o mais próximo possível. Então aí eu já mostro para vocês que eu começo já pelo pescocinho, né? Procurando esconder o nozinho da linha e já começando a firmar. Eu deixo um pedaço maior do pescoço, começo bem próximo ali ao alto da cabeça. Por quê? Porque eu vou ter que costurar a basezinha do pescoço, a cabeça embaixo, né? Vamos dizer assim, o queixinho da boneca, que não é costurada, claro, não o queixo, mas eu preciso segurar essa cabeça por baixo, porque senão ela fica tombando para cima. E aí eu preciso costurar a parte de baixo desse pescoço. Por isso eu começo nesse cantinho, a firmar a cabecinha. Algo que você também vai perceber aí é que eu vou costurando atrás, eu paro, olho o rostinho da boneca. Porque se eu não olhar, pode acontecer da cabecinha ficar torta.
Lógico, eu também posso fazer uma boneca com a cabecinha tortinha, fica muito engraçadinha. Mas não é o caso aqui. Aqui eu quero uma boneca com o rosto centrado, né? Bem localizadinho e reto. Então eu preciso ir conferindo. Você vai ver que eu vou fazendo, vou virando a boneca, vou fazendo, vou costurando a cabeça, vou virando, para que eu veja que a cabecinha ficou como eu quero naquele momento. E aí vocês vão vendo que eu vou costurando também e vou procurando já dar nós para poder firmar bem essa cabecinha. E as outras partes da boneca também você vai ver que eu faço procurando dar nozinhos para que as partes fiquem bem firmes. Eu mostrei para vocês que essa parte de costurar a cabeça eu uso uma agulha bem pequena para que eu tenha mobilidade com essa agulha, né? Consiga virar de um lado para o outro e assim se tornar mais fácil para eu trabalhar com ela. Eu vou fazendo, né, durante todo o pescocinho, vocês vão acompanhando aí, que durante todo o espaço, né, do pescocinho eu vou costurando para dar bastante firmeza. E mais uma vez eu digo, prestando bastante atenção, né, virando a bonequinha para ver se a cabeça tá certinha. Agora eu estou costurando embaixo da cabecinha, como eu falei, para a boneca não ficar virando a cabeça para cima por estar costurada só na parte de cima do pescoço, mas a parte de baixo também do pescoço, ela dá uma firmeza maior na cabeça da bonequinha. Eu termino de fazer contorno ali do pescocinho, né, firmando bem a cabecinha, e aí eu termino e já corto a linha, e aí você vê que a cabeça fica bem firmezinha no lugar. Agora eu vou começar a juntar os membros, os bracinhos, as perninhas. Normalmente eu gosto de começar pelas perninhas, e aí você está vendo a diferença da agulha. Não adianta, a menos que seja uma boneca muito pequenininha, senão não vai dar certo. Eu preciso de uma agulha bem grande que atravesse não só o corpinho da boneca, mas atravesse também as perninhas e o corpinho, tá? Para eu poder marcar bem, para eu poder ter a facilidade. Algo que eu também faço, você pode ver aí a largura dessa linha. Ah, é uma linha de crochê? Eu fiz com uma linha encerada, porque ela desliza melhor. Por que que eu usei essa linha? Pela resistência dela. Então você vê aí, ó, que o tamanho dessa agulha, ela passa de um lado para o outro, não só nos braços, como também nas perninhas. Então eu consigo, eu pelo menos faço assim, antes de costurar as perninhas ou os bracinhos em si, eu coloco a agulha e marco, porque vocês estão vendo o tamanho da agulha. Ela também não é fininha, ela é uma agulha bem grossa. Então eu já coloco ali a agulha atravessando as perninhas para que eu tenha a marcação do buraquinho que a agulha entrou, para poder eu ter a marcação certinha da onde fica. Eu já meio que coloco a bonequinha ali em pé para poder ver se as perninhas estão mais ou menos do tamanho equilibrado. E aí, depois que eu vejo que tá tudo certinho, aí sim eu puxo a agulha e termino de costurar as perninhas. Essa perninha eu não deixei a linha aparecendo do lado de fora da perninha. Eu coloquei por dentro da perninha para que não fique aparecendo a costura por fora. Apesar de ter ficado a marca por fora, mas depois isso aí desaparece, né? Porque a agulha ela não rasga o tecido, ela abre a trama do tecido para passar, né? Então depois esse tecido volta para o lugar direitinho. Por isso eu costumo costurar a perninha assim. Eu venho por dentro, pego ali no corpinho, atravesso já para o outro lado, pego uma perninha, depois pego outra. Algo que vocês também podem ver é que eu tenho o costume, é hábito meu, eu dou um nó na ponta de toda a linha que eu vou usar.
Ah, mas você não vai amarrar, você não vai dar nó depois, não vai juntar as duas pontas da linha? Vou, mas por que eu dou um nozinho? Porque quando eu puxo a linha, mesmo que eu puxe com uma força maior que a linha passe, ela não vai passar toda, ela vai segurar ali no ponto do nozinho que eu dei. Então, vocês estão vendo aí que eu já passei pelo corpinho, estou passando pela perninha da boneca, né, onde eu vi que estava marcado com a agulha. E aí eu vou fazer isso 2 vezes para que tenha melhor resistência a perninha. Eu puxo a linha, não puxo toda, para poder eu ter noção de como é que vai ficando, né? E por final, depois que eu costuro a segunda perninha, depois que eu dei as 2 voltas com essa linha encerada, aí sim eu vou puxando, vou mexendo as perninhas e vou acertando para poder amarrar e a perna ficar no lugar certinho, onde precisa ficar, né? É uma linha super, super resistente. Então eu procuro deixar bem apertada essa perninha, porque ela tem mobilidade, mas ela não vai deixar a bonequinha tombar o corpinho para frente ou para trás. Eu corto a linha, mais uma vez eu falo, né? Procuro dar um nó bem apertado. Eu procuro puxar bastante para poder firmar bem essa perninha. Dou uma voltinha em volta da perna que eu vou dar o nó, né? E dou outros 2 nós. Às vezes eu dou até 3 nós para poder ficar bem firme esse nó. Eu corto ele próximo, mas eu não corto bem em cima, porque como essa é uma linha encerada, ela pode escorregar. Então eu deixo um pedacinho de linha, só que não um pedação. Deixo um pedaço pequenininho. E agora, do mesmo jeito que eu fiz com as perninhas, eu também vou fazer com os bracinhos. Eu coloco a agulha num bracinho, depois atravesso o corpinho e marco também o outro bracinho para eu poder ter a noção de onde eu vou colocar. Agora eu já tenho a cabeça, a perninha, então para mim fica melhor fazer assim, porque aí eu tenho uma noção de que eu não vou colocar o bracinho tão para cima a ponto de parecer que o ombro tá encostando na cabeça, mas também não vou botar o bracinho tão para baixo. Algo que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente no bracinho, é que se você trocar o bracinho, a costura, lembra aquela costura que a gente fez para fazer o enchimento do bracinho, ele ficar bem bonitinho? Se você não prestar atenção, a costura vai ficar para fora. Então você tem que prestar atenção para colocar a costura para dentro do corpinho. E aí, mais uma vez, eu faço como eu fiz com as perninhas. Eu atravesso a agulha de um lado para o outro para deixar marcado também. E faço da mesma maneira que eu fiz com a perna, né? Já que eu já consegui marcar, ficou o furinho ali da agulha, vai ficar muito mais fácil para eu conseguir agora costurar, ter um caminho para poder também passar a agulha e saber o lugar certinho aonde passar a linha para ficar harmonioso, vamos dizer assim, né? A bonequinha ficar harmoniosa. Então, novamente com a agulha grande, com a agulha grossa, eu atravesso novamente o corpinho da boneca, depois eu pego um bracinho, aí eu volto pro corpinho da boneca num lugar próximo, mas não exatamente em cima da onde a primeira linha, né, com a primeira parte que eu passei da linha. Aí eu volto novamente, né, passo pelo corpinho, pego o outro bracinho, faço a mesma coisa, costuro ele também com a linha, né, com essa linha encerada. Procuro cuidar também para não sair em cima da costura, porque às vezes a gente pode passar a agulha e ela ir bem certinho na costura, não é bom, é melhor que seja um pouquinho pro lado, né, não pegando a costura do corpinho. E aí a gente costura o outro bracinho e faz isso novamente para poder dar aquela resistência que eu falei, né? De ter uma resistência maior. Se a linha já é resistente o suficiente, com 2 passadas de linha vai ficar bem mais resistente. E com o bracinho eu faço a mesma coisa. Eu procuro puxar bem a linha, amarrar
pressão, pressionando os bracinhos contra o corpo, para também não ficar aquele braço caído, molengo, porque senão você coloca o bracinho para cima e ele cai. E nesse caso aqui, nessa boneca, se você prende bem o bracinho, a boneca levanta o braço e ela fica com o braço levantadinho, né? Como se estivesse pegando alguma coisa ou dando alguma coisinha para alguém. Termina, né, dando o nozinho assim como a gente fez na perna, né? Juntando tudo direitinho, costurando, dando o nozinho assim como foi na perna, que é o que eu falei, né? A gente tensiona um pouco, puxa às vezes o bracinho um pouquinho para fora, vai puxando um lado da linha, outro lado da linha, vai arrumando os bracinhos conforme a gente vai puxando, assim como a gente fez com a perninha. Olha lá, eu tô dando uma tensionada aí nos bracinhos para eles poderem ficar bem firminhos. Dou um nó, passo a linha por trás, dou novamente mais uns 2 ou 3 nós para poder ficar bem firminho. Assim como na perna eu não corto tão juntinho, né? Eu dou um espacinho aí da linha, lógico, não deixo um pedação de linha, mas corto um pedacinho não tão pequenininho de linha, para poder, se essa linha escorregar, não soltar, né? O braço e a perna. E esse foi o nosso tutorial da bonequinha que fica em pé e que é articulada, né? Mexe bracinhos e perninhas. Ela senta, ela pode ficar em pé, você pode colocar o bracinho dela como se estivesse dando alguma coisa para alguém, né? Ela fica sentadinha também, ela fica em pezinha. Então, cabe agora a gente personalizar essa boneca como a gente desejar, fazendo cabelinho, pintando o rostinho, colocando um detalhe ou outro na roupinha, como a gente queira fazer. Vai ser saia, vai ser calça, vai ser short, vai ter sapatinho. Como é que a gente vai personalizar essa bonequinha? Então, se vocês acharem que eu devo, deixa aí seu comentário, fala, personaliza pra gente ver. Muito provavelmente você vai estar vendo esse vídeo depois da viagem que eu fiz. Só que eu estou gravando o vídeo um dia antes da viagem, tá? E aí a gente vai ter um vlog, acho que é assim que chama. Espero que você tenha gostado. Te lembro mais uma vez, vou ficar muito feliz se você me seguir lá no Facebook, Artes da Dani Viste. Vou ficar assim encantada, muito, muito feliz se você me seguir também no Instagram, né? Acompanhar lá, ver os stories que eu faço, interagir comigo, vou me sentir assim hiper feliz. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para toda vez sair um vídeo novo aqui no canal você ser avisada. E se você já é inscrito, deixa aí o seu joinha, curte o vídeo, comenta, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar desse tipo de vídeo também. E mais uma vez eu te lembro, não esqueça de acompanhar esse primeiro tutorial desde a primeira parte, que está na playlist do canal. Eu vou ficando por aqui, um beijinho para você e até o próximo vídeo.